48 anos dedicados à administração, é preciso muita paixão. É uma vida que ele dedicou, e dedicou com ética, ele dedicou com profissionalismo, e ele dedicou com exemplos. Eu às vezes dizia para ele que eu via ele assim como um paizão. Não me arrisco muito em dizer que ele foi um dos maiores colaboradores do nosso sistema CFAs, CRAs. Desde os primórdios dos anos 70, se eu não me falha a memória, o nosso conselho era vinculado ao Rio de Janeiro. E ele foi um dos grandes pioneiros que conseguiu trazer o Conselho Regional do Espírito Santo, né, para o nosso estado de fato. O divisor de águas realmente foi a atuação dele. Nós tínhamos antes um embrião, né? O Conselho Regional do Espírito Santo tinha uma vinculação com o CRA do Rio de Janeiro, que na época apoiava muito, mas ele trabalhou também pela transformação da delegacia se tornar um regional de administração. O Hércules teve uma importância muito grande para cá, para o nosso conselho, na medida em que ele trouxe várias ideias, várias propostas para a administração como ciência aqui no Espírito Santo, e ele tem muita importância, ele é um ícone aqui no estado quando a gente fala em administração profissional. Nós fizemos um trabalho muito bonito, que chama fiscalização. O Hércules deu o nome, fiscalização certa. O Espírito Santo dobrou de tamanho, Minas Gerais dobrou de tamanho, de quantidade de registrados. Nós dobramos o quadro de registrados com esse trabalho. Falar dele é lembrar, por exemplo, que os mestres, doutores e técnicos tiveram ele também como grande defensor para que esse também fosse inscrito no nosso sistema. Trabalhou muito sobre isso. Falar de Hércules é lembrar do Código de Ética. Uma pessoa que sempre defendeu, sempre foi, já de idos tempos, defensor dos códigos de ética. Trabalhou em cima disso, fez acontecer. Ele contribuiu demais, uma pessoa muito inteligente, defensor da profissão, entendedor também da profissão, principalmente das áreas relacionadas à fiscalização, registro, a parte ética da nossa profissão. Pude aprender bastante com ele ao longo desse período. Sempre tinha excelentes experiências da Vale como grande empresa para nos mostrar. Fazia questão de ensinar a todos toda a experiência dele. E era um homem muito experiente, era um homem cidadão solidário. Era muito enriquecedor, né, ver um profissional com tamanha disposição e entrega também da vida dele para a profissão. Isso é muito bonito, né? Isso serve para qualquer profissão, né? Para qualquer profissional. Eu achei realmente, foi para mim um privilégio ter conhecido o Hércules, não só ter conhecido, mas ter convivido, né? O Hércules era um cara alegre, um companheiro de boas jornadas de trabalho, ele é muito sério com o trabalho dele aqui no Conselho Federal de Administração. Nós fomos parceiros na Câmara de Fiscalização, construímos muitos dos documentos de fiscalização do sistema. E que eu ia sempre ao Espírito Santo, que eu tenho casa lá no Espírito Santo também, e ele o ex-presidente Sebastião de Mello, foram passear na minha casa lá no Espírito Santo. A esposa dele também, amiga da minha mulher, a Maria Tereza e a Rose, minha mulher, nós já viajamos juntos para a Itália, e elas passearam muito lá, enquanto eu e ele estávamos trabalhando e elas passeando. Falar um pouco sobre meu amigo Hércules Falcão é, acima de tudo, né, muito prazeroso. Tivemos, assim, muitas reuniões em conjunto com todo o Brasil, onde discutíamos assuntos inerentes à profissão de administração
E algumas vezes, evidentemente, a gente concordava no nosso pensamento, o meu e o dele, outras vezes não, mas discutíamos assim de uma forma muito salutar, não é? Que após as discussões e as decisões, sempre saíamos rindo, não é? Abraçando um ou outro e conversando coisas mais amenas, vamos dizer assim, como, por exemplo, futebol. Ambos éramos fluminenses. Então, lá nas reuniões do plenário do CFA, né, a gente era muito gozado, né, porque o Fluminense só andava bem das pernas, né, e a gente ficava vivendo do passado nas nossas brincadeiras. Então isso nos aproximou muito, nos aproximou decisivamente. Aproximou mais ainda quando eu vi a pessoa que o Hércules era. Esse era o Hércules Falcão pessoa. Um cara sempre alegre, sempre pronto para te levantar. O Hércules era uma pessoa extremamente gentil, extremamente prestativa, né? Estava sempre pronto a ajudar no que ele pudesse, a oferecer sempre o melhor que ele tinha em benefício não só da profissão, mas também em benefício das pessoas, né? Interessante que ele, quando eu comecei a trabalhar com o Hércules, eu era muito jovem, e a gente pensava muito parecido em algumas coisas e muito diferente em outras. E ele gostava disso. Ele gostava de ter do lado dele pessoas que pensassem do mesmo jeito, mas que também pensassem diferente. Quem conheceu o Hércules Falcão, né, ficava encantado com o respeito que ele tinha para com as pessoas. Ele sempre buscava as qualidades daquela pessoa e aquela pessoa tinha uma gratidão por ele imensa, muito grande. Eu gostaria de me reportar aos profissionais da administração que tomassem o Hércules da Silva Falcão como um modelo de pessoa e de profissional que ama aquilo que faz. Você foi um exemplo de profissional e de homem, generoso, acolhedor, sincero, ético, amigo, e tenho um grande carinho e admiração por você. Nosso amigo, nosso irmão Hércules Falcão sempre foi uma referência no nosso sistema CFA-CRAs, tanto no quesito de sabedoria, como no quesito de ser prestativo, hospitaleiro, colaborativo. Nós tivemos todos a oportunidade de conviver com este ícone da administração, essa pessoa que, além de alma, de coração, de um ser humano, amigo, pai de família, não tem palavras para dedicar, só tem que desejar assim, sucesso, e que ele nunca será esquecido pelo fato de ter feito tanto pela administração e por nós, profissionais da administração. Eu teria gratidão, e se eu pudesse, retornaria no tempo e faria tudo de novo nesse projeto dele e convivendo com ele. Eu costumo dizer que há um outro sistema, CFA-CRAS. O sistema que eu chamo CFA-CRAS celestial, estelar, que reúne esses recém-colegas e amigos administradores partidos para uma vida melhor. Onde, longe deles morrerem, eles estão vivos, mas muito vivos, no inconsciente coletivo da instituição, nas nossas memórias, enfim, nas obras que eles produziram. E a última vez que eu tentei falar com ele, agora ele já estava doente, eu estava lá no Espírito Santo, estava praticamente de frente à casa dele, num quiosque na praia, estava almoçando lá. Peguei o telefone, liguei na casa dele para ver se eu conseguia dar uma última palavra com ele lá. Mas a Maria Tereza devia estar muito cansada, cuidando dele o tempo todo, que era uma boa esposa. E certamente ela não pôde atender o telefonema. Eu deixei só o registro no fone, a mensagem, dando meu abraço para ele. Foi a última mensagem que eu pude passar para ele. Disse a Maria Tereza: dê o meu abraço ao meu amigo Hércules, diga a ele que nas minhas orações eu vou estar pedindo a Deus que o proteja.
se nós tivéssemos tantos Hércules para nós nos inspirarmos e seguir o seu exemplo. Ao meu grande amigo, mando um beijo e um abraço de uma pessoa que sempre o admirará. Que Deus o tenha num local especial. Abraço, amigo, e que Deus te abençoe.